Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Lene Respondendo Comentários de hoje. Bora ver o que vocês andam comentando aí nos nossos vídeos. Quero agradecer imensamente o apoio de todos vocês e, claro, sempre aquele engajamento bacana nos nossos vídeos, tá? Então, já vai deixando aqui perguntas pro nosso próximo episódio e bora ver o que vocês andam comentando aqui nos vídeos. Foi separado por JP? Eu mesmo. O JP separou, então tá na mão dele, tá nas mãos dele essas perguntas, hein? Tá na sua. Eu só vou ler. Beleza? Aproveita e já deixa o like e se inscreve no canal, hein? Vamos lá, primeira mensagem aqui do Dilon Diplomata. O comentarista aí do fundo vai tomar seu emprego. Ele não gosta de aparecer nas imagens, né, nos vídeos e tudo mais. Apenas faz comentário, tem um ótimo conhecimento. O Seninha ajuda a gente demais aqui. Mas eu tô comentando hoje. Hoje é o Senna. Aí ele vai comentar se o comentarista vai... Hoje sou eu. É o João, mas não é o Senna. Eu falei João Senna, eu acho, né? Enfim, mas o Seninha é topzera mesmo. Ele tem que manjar, né? Ele faz os roteiros, se ele não manjar, como é que a gente desenvolve as paradas? Mas a gente tá sempre trocando figurinha aí e batendo papo. Vai falar hoje que ele tá de férias. Hoje tá de férias. E ele ainda comenta aqui, RAM e SSD estão tão baratos que compensam o upgrade. De fato, realmente melhorou demais os preços de memória, SSD e para quem tá com pouco espaço, pouca memória RAM, esse é o momento de fazer aquele upgrade. Eventualmente eu jogo Forza Horizon 5 ou The Division 2, escutando no Spotify. A depender, passa de 16 GB. Mas quando eu não tinha os 32 GB, eles também jogavam normalmente, utilizando a mesma memória RAM. Obviamente, quanto mais memória você coloca, mais os aplicativos vão alocar, né, ou vai separar um espacinho ali para utilizar essa memória. Então é exponencial, né? Se tiver 64 GB, você vai perceber que o uso de RAM vai ficar ainda maior, mas não necessariamente os aplicativos estão usando mais memória RAM, e sim alocando, ou pelo menos separando um espaço maior da memória RAM para serem utilizados, Eles vão tá? ter a melhor performance, né? Sim, não vai ficar engasgando. Um jogo que eu percebia que com memória RAM, acho que era 8 GB, era o Battlefield 4. Era nítido que ele dava umas engasgadas e não conseguia acessar a parada. Quando você vai abrir o jogo, também até aparece uma mensagem lá, né? Quando você tem pouca memória RAM, pra ver se você quer mesmo ou não. Exatamente. Então, evita esses probleminhas, tendo mais memória RAM. Dioges, acho que é Dioges, né? Pessoal, minha Asus TUF Game X570, às vezes quando ligo, fica com LED branco VGA ligado muito forte. Alguém sabe o que pode ser? Tem um Ryzen 7 5700G e uma 3060 Ti. Então, não acho que deve ser problema da GPU. O LED branco não é um problema, nem um branco nem um verde. O laranja e o vermelho que são os problemas. Eles indicam que existe algum problema. Por exemplo, você liga o PC sem o monitor ligado. Ele vai ficar provavelmente ali com um LEDzinho diferente na GPU, porque é como se ele não identificasse o vídeo, né? Na verdade não tem vídeo, então ele está identificando que não existe vídeo. Se tiver problema na memória, vai ficar um LEDzinho aceso na memória RAM. O LEDzinho branco, basicamente, ele só tá atestando ali que tá tudo ok, tá? Normalmente esse LED ele apaga logo em seguida, né? Então se o seu monitor for um monitor que demora demais para dar imagem, pode ser que seja por isso, tá? Outra coisa que você pode fazer é no sistema operacional desativar aquela opção de energia que seria de inicialização rápida. Algumas placas que tem debug LED, geralmente ele fica com código 04 ou alguma coisa assim do tipo o tempo todo aceso. Quando você desativa essa opção, ele para de ficar esse número 04. Como a sua não tem debug LED, só tem os LEDzinhos, pode ser que mude alguma coisa no boot, tá? Mas não precisa se preocupar que esse LED é de boa. Quais são as cores que dão problema? Laranja e vermelho. Eu vou ver nas minhas fãs lá então, porque elas ficam trocando de cor. Tirar essas cores dela, só pra evitar. Boa. Vamos lá. O Eder Caleb Games, nome de canal de games, hein? 16 GB de RAM, mais que o suficiente para jogar. A bronca é VRAM. Não, pera aí, não é mais que o suficiente não. Roda. Mas tem uns jogos aí, The Last of Us da vida aí, que não gosta de 16 GB de RAM não. A bronca é VRAM nas placas de vídeo. 100 GB já não está dando mais para nada, dependendo do jogo. O JP tem a 1660, 1060, 6 GB. 6 GB. O que você sente diferente quando você está jogando? Qual que é o problema? É a VRAM ou é o poder de processamento dela? É o poder de processamento dela. A VRAM não interfere tanto. Agora eu coloquei 32 GB de memória, né? Daí agora eu tô com 38, né? É 6 da placa de vídeo, 32 de memória. De fato, quando falta nela, eu uso um pouco da memória, mas não chega a usar tudo isso não. Assim, começou essa polêmica da memória de vídeo, agora o pessoal
olha o 8 GB ali. Exatamente. Placas caras com menos que isso é vacilo, de fato. Por exemplo, a 3070 e 3080 são placas excelentes. As primeiras que foram lançadas tinham só 8 GB de memória de vídeo. A 3080 também tem um modelo que era 10 GB. E depois lançou outros modelos com mais VRAM, né? E a diferença de FPS passa de 10 FPS, tipo, tá dando 30, vai para 40. Só de ter mais VRAM, de fato, muda bastante. Esperto é a AMD que surfa nessa onda dessa polêmica aí e fica lançando as placas com mais VRAM, né? Só falta um driver bom para acompanhar. Exatamente. Memória RAM e além de 16 GB, só se for para trabalhar com edição de vídeo e imagem. 16 GB para trabalhar com edição de vídeo e imagem, mais do que isso, eu diria que até para jogar mais do que 16 já é legal. Edição de vídeo 32 para 64. O Jefferson Caminhões, Tavares 5704. Fala, meu brother, as portas USB do meu PC 3.0 e 3.2 não conseguem atingir a taxa de transferência máxima, mesmo usando dispositivos de mesma geração. Já atualizei os drivers, fiz reza brava, mas não deu jeito. O que pode ser? Valeu! Bom, 3.0 geralmente é 5 gigabits, é que ele não mencionou qual que era a taxa do dispositivo que está usando, né? E 3.2, se for a vezes 2 é 20 gigabits, se for a 3.2 normal, que é GIN 1, é uma nomenclatura meio louca, é 10 gigabits. Então, para ela atingir essa velocidade, o cabo que você está utilizando para conectar nessa porta USB e no seu dispositivo, ele também tem que ser um cabo apropriado, senão ele não vai atingir. Então não adianta você ter um dispositivo 3.2 vezes 2 e uma porta USB 3.2 vezes 2 e usar um cabo USB que seria uma versão 3.0, vamos dizer assim, ela vai ficar limitada na velocidade que o cabo suporta. Então dá uma olhada se não, de repente não é o cabo aí que você está utilizando, beleza? O MiGames84, ou MiGames84, né? Emerson, parabéns pelo canal e trabalho no Kabum. Lhe desejo abundância e sucesso ao longo da sua vida. Opa, obrigado, meu querido. Pode ter certeza que a gente tem bastante abundância, viu? Tem uma dúvida. Tenho 4 vezes 8 GB, 3600 MHz, sendo 2 vezes 8, 3600, D60 Spectrix e 2 vezes 8, 3600, D50, ambas da XPG. Agora a dúvida, isso atrapalha o rendimento no geral? Minha configuração é 5600G, B550M, Watercooler 240mm Levante, RX 6600 XT, com a fonte ROG Strix 650 watts. Desde já agradeço pela atenção e sucesso para toda a equipe do Kabum e a abundância de vendas. Valeu, meu querido. Obrigado aí mais uma vez. Parabéns pelo setup. O setup tá show de bola. Olha, questão de atrapalhar o desempenho, não. Como você já deve estar usando e você não mencionou nada, deve estar tudo funcionando perfeitamente. Então, não vai haver nenhum tipo de problema. A única questão é o seguinte, quando você usa memórias diferentes, pode acontecer do PC não ligar, não funcionar, você tem que alterar as specs de forma manual no setup do BIOS para poder dar vídeo, né, gerar imagem. E muitas vezes quando funciona, pode ser que dê uma tela azul, dê uma falha em algum aplicativo, alguma coisa assim desse tipo. Mas isso é quando dá incompatibilidade. No seu caso, parece que tudo está funcionando, então não precisa se preocupar. Ao menos que você tivesse, por exemplo, essas de 3600 e utilizassem elas com outra de 3200, provavelmente todas elas ficariam em 3200. Ou ficaria em 3600, forçando a de 3200, trabalhar em 3600, e se não ficar estável, aí você vai ter problemas de performance. Mas, pelo visto, aí deve estar tudo certo. Deno Moreno Gamer 2526, Emerson, eu tenho um gabinete onde a parte frontal são duas fãs de 120mm. Eu quero colocar um watercooler de 240mm, mas aparentemente ele parece ser mais baixo que o processador. Poderia me indicar um watercooler que não tem problema de estar mais baixo do que o processador? No caso, todos dariam esse problema, tá? Porque a partir do momento em que o radiador ficar mais baixo, mas muito mais embaixo do que a bomba, caso tenha aquela questão da bolha ficar ali na bomba, né? Pela inércia, ela vai acabar ficando na posição da bomba, a bomba vai girar e vai ter o arzinho ali, vai atrapalhar bastante a performance dela, tá? Então, o ideal mesmo é que, assim, se não der para colocar na frente, coloca em cima. Há muito tempo atrás, eu já montei um PC meu, pessoal, dessa forma, nunca tive problema com o watercooler parar de funcionar. Na época, eu acho que eu usava o Corsair H100 e V2, né, que tinha umas mangueiras mais espessas e tal. E já montei em um outro gabinete também, e que funciona até hoje com o NZXT, e cara, funcionou tranquilo, tá? Uma dica que eu te dou é que assim, tem uns watercoolers que tem um sistema anti-leak. Ele vem com uma espécie de uma válvula, que essa válvula ela tem
um componente, tipo, como se fosse uma borrachinha, alguma coisa assim, que é para evitar de ter pressão dentro do sistema e tudo mais. Geralmente esses water coolers, eles são mais eficientes, né, em relação a tanto questão de pressão, causar bolhas dentro do sistema, etc. Então, esses aí seria interessante, tá? Mas, assim, dependendo do gabinete, cara, tem umas promoção top rolando agora no Kabum que vale a pena você dar uma conferida lá. De repente você consegue pegar um gabinete melhor do que esse, com 3 fãs na frente, pega um radiador de 360, por exemplo. Acho que vai ficar top também. Você não deu a solução mais barata. A mais barata? É não trocar Bota o nada. gabinete Faz pra igual o baixo. Julius. Hã? Bota o gabinete de cabeça pra baixo. É. Resolveu. Também. Não, pera, não. Resolveu, pô. Mas aí ele teria que estar Tem que com... meter também o radiador. Não ia ser tão fácil, não. Gabriel Chair, é isso? Gabriel Chair 3000. Emerson, eu coloquei 2 vezes 8 GB, 3200 MHz M2 na B450 horas Elite V2. E na inicialização estava ótima, 7.5 segundos. Mas foi adicionar mais 2 pentes de memória, 2 vezes 8 GB, 3200, totalizando 4 vezes 8 GB, 3200. E a inicialização demora um parto. Tem alguma dica para isso ou é só trocando para 2 vezes 16 mesmo? Cara, pode ter a ver por você estar utilizando 4 módulos, mas os outros 2 módulos são idênticos, é exatamente a mesma coisa. Tenta mudar de forma manual, não necessariamente mudar, mas colocar de forma manual as especificações da memória lá no setup do BIOS. Por exemplo, a frequência 3200, já coloca 3200, geralmente ele fica automático. Aí a latência primária lá é CL, sei lá, 16. Aí você coloca 16, geralmente ele vai estar em automático. E a latência primária, terciária, etc. Tenta mudar pelo menos os 4 primeiros parâmetros ali e veja se melhora alguma coisa nesse sentido, tá? O próximo é o Taesco. Fala, Emerson, beleza? Beleza, meu querido. E você, como é que tá? Uma placa-mãe que suporta memória RAM com frequência de até 2.666 MHz. Pode colocar pentes de 3.200 ou 3.600 MHz? E o que acontece? Sim, você pode colocar, porém, já fique ligado que vai limitar a 2.666. É o máximo que, se essa placa-mãe está especificando que suporte, é o máximo que sua memória RAM vai rodar. Normalmente, as memórias, elas são... É mais difícil você tentar colocar uma frequência muito mais alta do que ela já vem rotulada, do que numa frequência menor. Até porque a placa-mãe permite você ajustar a frequência tanto para cima quanto para baixo, né? E no caso dessa placa, pelo que você está falando, já tem um limite de 2.666 estipulado, então não tem como você utilizar ela acima disso, ao menos que você tente fazer um overclock via BCLK, mas aí você já iria aumentar o clock não só da memória, mas do processador e até mesmo do slot PCI Express, né? Não seria uma coisa legal. Então ela vai funcionar, mas vai ficar bem limitado, né? Geralmente as memórias têm 2 tipos de perfil de clock, que é o clock GDEC e o clock XMP. O GDEC geralmente é o que trabalha com essa frequência de 2.666 MHz, né? E o XMP é o que faz a memória chegar a 3.200 ou 3.600. Ao menos que ela seja GDEC 3.200, 3.600, aí seria outra história, tá? E se ela suporta só 2.666 e utilizando um pente de 2.666, como funciona o XMP? Nesse caso, foi como eu expliquei, a de 2.666 normalmente nem precisa ativar o XMP, porque o perfil GDEC dela já é 2.666. Então, nesse caso, não existiria a opção de XMP. Talvez as primeiras DDR4 que foram lançadas, quando eu tinha 2.133 como padrão, as de 2.666 podia vir com o XMP ali, você tinha que habilitar o XMP para chegar nessa frequência. Mas hoje em dia já tem memória GDEC 3200. Ou seja, quando é GDEC, não precisa ativar XMP. Quando não tem aquela frequência GDEC, aí se faz o perfil XMP para fazer um overclock e chegar na frequência que o fabricante vende. Explica então, eu tinha 2 memórias de marcas diferentes. Sim. Uma era 2.133 e outra era 2.666. Tá. E no PC reconhecia como 2.666. A placa-mãe estava forçando trabalhar em 2.666, porque a memória 2.666 que você colocou provavelmente estava no slot que faz esse ajuste, que a placa vai ler e vai ajustar a BIOS. Mas será que a de 233 estava trabalhando em 2.666? Sim. Ou ela Tava, mas você só ia ver se estava ou não funcionando, você rodar um main test da vida ali e forçar a usar todos os blocos, os setores do chip. Eu preferi não fazer o teste para ter certeza de que eu não sabia. Eu acho que ela tá a mais, entendeu? Boa, mas fica mesmo. Mas se vai estar... O slot 1, Isso. teoricamente, ele já vai forçar todas as outras igual ou não? Funciona assim. Por exemplo, você tem o slot A1, A2, B1, B2. Aí você coloca lá dot channel.
Aí, sempre um desses slots, se a memória for frequência diferente, ela vai usar aquele slot como referência para definir. Talvez se tivesse invertido, ela ia ter limitado a outra. A 2133, exatamente. Aí, quando não funciona, aí você só inverte, aí você joga na frequência menor. Esse hack aí funciona. E eu tive que usar esses dias. Eram 4 memórias, 2 de uma marca, 2 de outra, uma 3600 e outra 3200. Aí no XMP aparecia 3600, 3200. Aí quando eu inverti, apareceu só 3200. Porque era o perfil da memória mais baixa. E o outro, e quando estava ao contrário, ela lia o perfil da memória mais alta. Tá. Comprar uma de 5.000, botar... É isso. Nosso último comentário aqui do Sandrão Camargo 5902. Cara, com seriedade ou não, o canal é espetacular. Continue assim, com essa descontração toda. Um forte abraço a todos aí no canal. Bom, hoje teve bastante descontração, né? JP fortalece sempre aqui com a... Chama de palhaço? A pouco essa caravuça serviu. Deixa mais leve o vídeo. Acho que foi o que a gente comentou, né? Que alguém falou que o negócio tem que ser mais sério, alguma coisa assim, né? Acho que foi o último nos comentários. Mas é isso. A gente leva aí na seriedade, claro, com um pouco de leveza também os vídeos, tá? Então, galera, esses foram os comentários de hoje. Aproveita, deixa o seu comentário aqui, alguma dúvida, algum comentário relacionado ao canal, a mim, ao JP, enfim, a equipe aqui. Deixa aí pra gente poder selecionar e trazer o próximo episódio aí pra vocês, fechou? Aproveita, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo, deixa o like antes de sair do vídeo e é isso. Tamo junto. Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.